nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre as três definições sobre o caráter de Jó. As três definições sobre o caráter de Jó, encontrado nesse livro. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura, capítulo 1, verso 1, mas que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta nesses textos, nesses capítulos iniciais, aonde nós iremos fazer algumas leituras. Então, capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse capítulo 1, verso 1. As três definições sobre o caráter de Jó que podemos encontrar aqui nesse livro. A primeira definição do caráter de Jó, ela é feita por Deus. Deus define Jó. O versículo 1 do capítulo 1 não é uma autodefinição de Jó sobre si. Não é Jó definindo a si mesmo, mas é Deus definindo Jó. O versículo 1, ele é repetido 3 vezes. Mais 2 vezes nós vamos encontrar essa definição de Deus sobre o caráter de Jó. No capítulo 1, aí, versículo 8, Deus apresenta Jó a Satanás e diz da seguinte forma: disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Se você ir para o capítulo 2, versículo 3, você vê que é ratificado essa definição de Deus sobre o caráter de Jó. Capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. E é interessante aqui que diz ainda: e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então nós vemos aqui outra vez Deus definindo Jó. E é interessante que aqui no capítulo 2, versículo 3, Jó já havia passado por vários eventos negativos na vida. E Deus continua definindo Jó da mesma forma. Por quê? Porque a vida espiritual de Jó era uma vida espiritual sólida. A vida espiritual de Jó não era uma vida baseada em circunstâncias. Tanto fazia Jó estar passando por sofrimento, por dor, por bonança ou prosperidade. A fidelidade de Jó não muda, continua a mesma. Ele continua fiel ao Senhor. Então quer dizer que a vida dele não mudou com a circunstância, ele continuou fiel ao Senhor. E é dessa forma, meus queridos irmãos, que nós precisamos ser. Nós precisamos ser constantes na nossa fidelidade. A nossa fidelidade não deve depender de circunstâncias, se elas são boas ou ruins. Seja qual for as circunstâncias, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Amém? Mas nessa definição, na definição que Deus faz sobre Jó, o primeiro elemento destacado é íntegro. Deus diz que Jó, ele é íntegro. E o que significa ser íntegro? Uma palavra comum usada para definir íntegro é inteiro. É uma pessoa inteira. É uma pessoa que
não tem reservas na sua vida para com Deus. É uma pessoa que é fiel a Deus em todas as áreas de sua vida. E é exatamente isso que se vê em Jó. Um homem íntegro. E é interessante que integridade é aquele cuja vida espiritual, né, ele não tem reservas para com Deus. É aquele que vive uma vida cujas áreas da sua vida Deus é Senhor. Integridade, ele tem a ver muito, irmão, com entrega total. Integridade tem a ver muito com entrega total. Uma vez um irmão contou uma história para mim, de um irmão que era membro de uma igreja, ele era muito observador. E ele começou a observar que toda vez que a igreja cantava aquele hino, tudo entregarei, se eu não me engano é o 295, tudo entregarei, o pastor da igreja ele não cantava o hino. Ele observou uma vez, observou a segunda vez, que toda vez que a igreja ia cantar esse hino, o pastor não cantava o hino. Ele começou a ficar bolado com aquilo. Aí ele foi perguntar para o pastor, por que o pastor não cantava o hino, tudo entregarei? Aí o pastor falou assim, não adianta cantar o hino, tudo entregarei, se realmente a gente não entrega tudo. É claro que a gente não deve concordar com tal pensamento, porque mesmo que a gente não entregue tudo, o nosso desejo deve ser sempre querer entregar tudo a Deus. Porque às vezes a gente não entrega tudo, não é por falta de vontade, mas muitas vezes é por falta de força. E nós devemos buscar forças em Deus para que a gente possa entregar tudo. Então, o que vale, irmãos, é o desejo que nós temos. Quando eu canto o hino, tudo entregarei, eu tenho o desejo no meu coração de tudo entregar para o Senhor. E Deus vê aquilo que está no coração de cada um de nós, o desejo que nós temos de fazer essa entrega total. Porque também entrega total tem a ver também com renúncia, né? Com renúncias na vida. Jesus lá em Lucas capítulo 14, versículo 33 diz, qualquer que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Esse versículo ele é muito forte. E muitas vezes para entregar tudo, nós precisamos renunciar a algumas coisas em nossa vida. Mas o segundo elemento que Deus usa para definir o caráter de Jó é reto. Jó não é apenas íntegro, mas ele também é reto. Reto é aquele que vive em retidão. A retidão é um caminho construído por um conjunto de princípios criado por Deus para que o justo possa viver nele. Então Deus criou um conjunto de princípios e quando a gente segue esses princípios, nós estamos seguindo no caminho da retidão. E é interessante, irmãos, que essa retidão, a retidão de Jó, ela é descrita no capítulo 31 de Jó. No capítulo 31 de Jó, você vê ali Jó descrevendo a sua retidão para com Deus. Ele diz, se por acaso eu tenho feito, Senhor, um concerto com meus olhos, de jamais cobiçar uma virgem, e se por acaso eu quebrei esse concerto, que eu seja julgado e condenado por um justo juiz. Que o Senhor me pese na sua justa balança, se eu tenho desviado do teu caminho. E você vai encontrar tudo isso no capítulo 31 de Jó. Reto é aquele cuja vida está alicerçada na justiça de Deus. E essa é a justiça que vem pela fé. O capítulo 4 de Romanos descreve essa justiça pela fé. Aliás, o livro de Romanos, o tema do livro é a justificação pela fé. Em Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. E essa fé, ela se baseia
na justiça de Deus. O terceiro elemento que Deus usa para definir o caráter de Jó é temente a Deus. O Jó não era apenas íntegro e reto, mas temente a Deus. Esse temor, irmão, não é o temor que leva ao medo, mas o temor que leva à obediência. Há muitas pessoas que têm medo de pecar porque têm medo do castigo de Deus. E Deus não quer pessoas que tenham medo dele. Deus quer pessoas que queiram um relacionamento com ele. E aquele cristão verdadeiro, ele teme ao Senhor porque esse temor leva à obediência. E a obediência é um caminho prazeroso na vida do justo. É interessante que Provérbios é o livro da sabedoria. O versículo, que é o versículo-chave do livro de Provérbios, que é Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme ao Senhor, meu irmão, você está caminhando no caminho da sabedoria. Você está se desenvolvendo no caminho da sabedoria. E esse é o princípio para aquele que quer viver uma vida sábia. Mas a quarta coisa, o quarto elemento que Deus usa para definir o caráter de Jó é desvia-se do mal. Jó não é apenas íntegro e reto, temente a Deus, mas é uma pessoa que desvia-se do mal. Desvia-se do mal. Irmãos, a prática da vida cristã, às vezes, algumas vitórias consiste na nossa fuga. É interessante que muitos de nós vivemos derrotas na vida espiritual porque nós queremos peitar tudo na nossa vida cristã. Nós queremos peitar Satanás, nós queremos peitar o mundo, nós queremos peitar as circunstâncias, nós queremos peitar ambientes que são contra Deus, e algumas vitórias da nossa vida consiste na fuga. A fuga é uma estratégia, muitas vezes, na vida espiritual para a vitória. Então, muitas vezes, desviar-se do mal significa desviar-se de pessoas que estão trabalhando para o mal. Desviar-se do mal, muitas vezes, significa desviar de ambientes que o mal está proliferado. Muitas vezes, desviar-se do mal significa desviar-se de circunstâncias aonde o mal vai acontecer. É interessante que quando eu era pequeno, lá no estado da Bahia, eu estava indo para a roça, e aquele caminho de roça, né, bem estreito, e à minha frente havia uma cobra, no meio do caminho. Então, o que eu fiz? Quando eu vi a cobra no meio do caminho, eu identifiquei o mal. Então, eu cortei o caminho e saí lá na frente por causa daquele animal que estava ali no meio do caminho. Por quê? Porque se eu continuasse o meu caminho, eu possivelmente seria picado ou envenenado por aquele animal. Então, irmãos, desviar-se do mal é isso, é identificar o perigo e fugir dele muitas vezes. Fugir do mal. Ah, mas fugir do mal não é uma questão de covardia? Não. Muitas vezes fugir do mal é uma estratégia para a vitória. Por exemplo, deixa eu me dar 2 exemplos. Se José não tivesse fugido da mulher de Potifar, ele nunca teria se tornado governador da terra do Egito. Mas porque ele fugiu, ele se tornou uma pessoa vitoriosa e Deus o colocou no lugar alto. Se Davi não tivesse fugido de Absalão, seu filho, que queria destroná-lo, ele nunca teria firmado o seu reino. Mas Davi fugiu, montou uma estratégia e depois voltou e foi vitorioso.
Então, se Davi tivesse ficado em Jerusalém, possivelmente teria perdido a guerra e possivelmente teria perdido a vida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz: abstende-vos da aparência do mal. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que prever o mal antes que ele aconteça. Sentir que ele vai acontecer, então, desviar-se dele ou fugir do local aonde o mal habita. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que ela é um pouco pesada para nós, é um pouco difícil, mas ela é necessária. Se Deus fosse definir você esta noite, Ele definiria como definiu Jó? Se Deus fosse definir o irmão essa noite, se Deus fosse me definir essa noite, Ele definiria você como Ele definiu Jó, como íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Irmãos, mesmo que a resposta seja negativa, eu creio que todo cristão, por mais fiel que seja, ele nunca dará uma resposta afirmativa a essa pergunta. Por quê? Porque por mais fiel que nós somos, nós vamos entender que isso é pouco aos olhos da fidelidade que Deus tem para conosco. Por mais fiel que somos, nós vamos entender que isso é pouco diante da bondade de Deus, do seu poder e do que Ele fez por meio de Jesus na cruz do Calvário. Então, o fiel, ele nunca está satisfeito com sua vida espiritual, mas ele quer crescer cada dia. Ele quer buscar cada dia melhoras para a sua vida espiritual. E enquanto estamos aqui, a nossa vida, ela tem que ser em ordem crescente. Nós estamos correndo para o alvo. Nós ainda não alcançamos, mas correndo para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? A segunda definição sobre o caráter de Jó que nós vamos encontrar nesse livro é a definição feita por Satanás. E nessa definição, Satanás, ele faz duas acusações sobre a pessoa de Jó. Primeiro, ele diz que Jó serve a Deus por causa dos bens e das bênçãos que advém de servi-lo. Vá na sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz o seguinte: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Versículo 11: mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Então, Satanás primeiramente define Jó como alguém que serve a Deus por meio de uma barganha. Ou seja, eu te sirvo, Senhor, e tu me abençoa. Ou seja, a fidelidade de Jó é colocada aqui com base na prosperidade que Deus lhe dá. A fidelidade de Jó aqui é colocada com base naquilo que ele tem, naquilo que Deus lhe concede. E Satanás faz uma segunda acusação. Satanás diz que Jó serve a Deus porque ele possui saúde perfeita. Se Jó fosse acometido por uma doença que agravasse o seu corpo, se Jó fosse acometido por uma doença que lhe trouxesse dor física, possivelmente a sua fidelidade, a sua integridade acabaria para com Deus. E aqui no capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Porém, estende a tua mão, toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema
contra ti. Então, Satanás define Jó de duas formas. Uma pessoa que serve a Deus em troca de suas bênçãos. Satanás define Jó como uma pessoa que serve a Deus porque tem saúde. Se por acaso mudasse esse comportamento, essa situação, ele possivelmente não seria uma pessoa íntegra, não seria uma pessoa fiel a Deus. Mas Deus, ele aceita o desafio de Jó. Deus aceita o desafio de Satanás. E Deus coloca Jó nas mãos do inimigo. Então, Satanás vai atacar Jó em 5 áreas de sua vida. Acompanhe comigo. Capítulo 1. Primeiro, Satanás ataca Jó em sua vida financeira. Capítulo 1, versículo 15 e 16. E deram sobre ele os sabeus e tomaram. Vamos ler aqui do versículo 14. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Então, Satanás, ele ataca a vida financeira de Jó. Talvez, meu querido, você conheça alguém, ou talvez você já passou por essa experiência de ser atacado por Satanás na sua vida financeira. Satanás ataca a vida financeira de Jó com o intuito de provar que o seu argumento sobre o caráter de Jó é um argumento válido. Mas Satanás também ataca a área familiar de Jó. Jó capítulo 1, versículo 18. Jó capítulo 1, versículo 18 em diante diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Então, Satanás, ele ataca a família de Jó. Terceiro, Satanás ataca a saúde de Jó. Capítulo 2, versículo 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quarto, Satanás ataca o casamento de Jó. Capítulo 2, versículo 9 diz: então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Aqui, meus queridos irmãos, Satanás usa a mulher de Jó contra ele. Eu sei que muitos irmãos aqui na igreja têm lares divididos. E eu quero chamar a atenção para um detalhe, meus queridos irmãos. Muitas vezes, Satanás ele vai tentar usar o seu cônjuge contra você. Por quê? Porque o seu cônjuge não tem o temor de Deus. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. O seu cônjuge não tem o temor de Deus. Então, muitas vezes, Satanás vai usar o seu cônjuge para destruir a sua integridade, para destruir a sua fidelidade. Mas muitas vezes também, Satanás vai usar os filhos que não estão no temor de Deus contra você. Para vocês que têm lares
onde tem filhos descrentes, muitas vezes Satanás vai usar os próprios filhos contra nós, para minar a nossa integridade e a nossa fidelidade para com Deus. Mas Satanás também ataca, em quinto lugar, Satanás ataca a vida espiritual de Jó. No versículo aí 9 ainda, né, na parte B, né, diz assim: então sua mulher diz, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morra. É exatamente isso que ela fala. Então, além de usar a mulher de Jó, ele usa a mulher de Jó para atacar a vida espiritual. Essa integridade de qual é falada pela esposa de Jó, é a integridade, a mesma integridade pela qual Deus define Jó. E é interessante, meus irmãos, que Jó dá algumas respostas a esses ataques, né? Na área financeira e na área familiar, Jó diz da seguinte forma, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu Deus falta alguma. Na área da saúde, na área matrimonial e na área espiritual, Jó também dá a sua resposta. Capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó aqui é interessante que Jó aqui não está chamando a sua esposa de doida, mas ele está falando que ela está agindo de forma nécia, né? A esposa de Jó não está tendo aqui sabedoria, não está entendendo o processo pelo qual Jó está envolvido, não está entendendo o porquê tudo está acontecendo. Então, num gesto de desespero, ela ataca Jó e também ataca a sua integridade e ataca o seu Deus. Satanás, meus queridos irmãos, investe alto quando quer nos tirar da vontade de Deus. Não pense que ele investe pouco. Ele vai investir alto para nos tirar da vontade de Deus. Apesar dessa definição de Satanás sobre o caráter de Jó ser uma definição falsa, essa definição ela se torna verdadeira hoje para muitas pessoas que se dizem cristãos e frequentam a igreja, e frequentam as igrejas. Por quê? Porque, na verdade, há muitas pessoas vindo na igreja em busca de prosperidade. Há muitas pessoas vindo na igreja em busca de cura física. Há muitas pessoas vindo na igreja em busca de emprego, como se Deus fosse cabide de emprego. Há muitas pessoas vindo na igreja buscando, tentando conseguir de Deus a compra de uma casa, de um imóvel ou de uma propriedade. Muitas pessoas vêm à igreja buscar as bênçãos de Deus, mas elas não querem o Deus das bênçãos. Infelizmente, irmãos, essa palavra, essa fala de Satanás, ela muitas vezes é verdade na vida de muitas pessoas que vêm com objetivos errados à casa do Senhor, buscar ao Senhor. Em último lugar, a terceira definição sobre o caráter de Jó, ela é feita pelos seus amigos. Capítulo 4 de Jó, capítulo 4, versículos 5 ao 8, nós vamos fazer essa leitura. Capítulo 4, versículos 5 ao 8 diz o seguinte: mas agora que se trata de ti, te enfardas, tocando-te a ti, te perturbas, porque não é o teu temor de Deus, a tua confiança.
e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal e cega o mesmo. Ou seja, a fala aqui é de um dos amigos de Jó, chamado Elifaz. Bildade e Zofar são os amigos de Jó que vieram visitá-lo. E todos tinham uma teologia errada sobre o sofrimento. Eles diziam que qualquer tipo de sofrimento era indício de pecado na vida. Você está sofrendo porque você está em pecado. Você precisa confessar o seu pecado. E às vezes, irmãos, tem algumas religiões aí que estão definindo como pecado até ser pobre. Se o crente ele é pobre, ele está em pecado, porque ele foi chamado para ser rico. Infelizmente, tem essas ideias nos meios evangélicos aí. Se você está em pecado, se você é pobre, você está em pecado. E essa teologia dos amigos de Jó errada é a teologia que os discursos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, de afrontar Jó, de acusar Jó, que Jó está em pecado pelo seu estado miserável que se encontra. Mas esses amigos de Jó, eles eram amigos verdadeiros ou eram amigos falsos? Aqui no capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 11, diz: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram com o doença dele para o consolarem. Levantando-se de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era grande. Meus queridos, esses amigos de Jó eram amigos verdadeiros. Pela leitura aqui dá para se saber. Eles vieram de longe. Eles choraram com Jó. Eles lamentaram o estado de Jó. Eles ficaram 7 dias sentados com Jó. 7 dias, 7 noites sentados com Jó, sem dizer uma palavra. Mas esses homens, eles tinham uma teologia errada sobre o sofrimento. E não é exatamente dessa forma, irmãos. Muitas vezes nós temos amigos que são amigos verdadeiros, até mesmo dentro das igrejas, mas com pensamentos errados. Pensamentos que vão de encontro à palavra de Deus. Mas o que esses amigos de Jó dizem sobre o sofrimento, ele é verdadeiro em parte, mas não verdadeiro como um todo. Por exemplo, muitas vezes o sofrimento do justo não é por causa do seu pecado. O sofrimento de Jó mesmo não era por causa de pecado. Jó estava sendo provado. Jó estava sendo provado. E o que é destacado muitas vezes no livro de Jó é a sua paciência. Mas em todo o livro de Jó, o que eu destaco é a sua fidelidade, a sua integridade para com Deus. Vamos ler alguns textos aqui que provam que a teologia desses homens estavam errados diante de Jó. Primeiro, Atos capítulo 5, versículo 41, veja o que os discípulos dizem. Atos capítulo 5. Vamos ver quem é mais rápido, eu ou o irmão colocar na tela aí. Não? Atos capítulo 5, versículo 41 diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho
regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então os discípulos aqui foram açoitados, foram humilhados perante as autoridades e eles regozijaram por estar sofrendo pelo nome de Jesus. E em Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, como a padecer por ele. Então nós fomos chamados não só para ter as bênçãos através de Cristo, irmão, mas para sofrer por amor de Cristo. Se você está sofrendo porque você é um crente em Jesus Cristo, você deve regozijar-se no seu sofrimento, porque o seu sofrimento glorifica a Deus. Amém? O seu sofrimento glorifica a Deus. E o último texto aqui para encerrar, meus queridos, é 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Em diante diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, que se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável ao Senhor. Porque para isso sois chamados, por isso também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisadas. Então, meu querido, o sofrimento muitas vezes, o pecado traz a sua consequência para a nossa vida. O pecado, ele traz a sua consequência. Se você peca contra Deus, você vai ter a consequência do seu pecado. Você vai sofrer por causa da consequência do pecado. Mas quando você sofre porque você é um servo de Deus, quando você sofre porque você é fiel a Deus, esse sofrimento é um sofrimento benéfico. Muitas vezes o sofrimento na vida do justo, ele é um anjo de Deus, ele é um mensageiro de Deus, a fim de nos provar e aprovar para com Deus. Então, irmãos, que Deus possa nos conceder que sejamos dignos de ser definidos por Deus como ele definiu Jó. Que a definição de Satanás sobre o caráter de Jó esteja longe de ser a definição da maioria dos cristãos, ou de todos os cristãos que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que a definição dos amigos de Jó não seja uma definição também verdadeira, realista na nossa vida espiritual. Que não venhamos sofrer por causa do pecado, que venhamos evitar o pecado na vida e sofrer por causa da justiça de Deus. Sofrer em pró o Evangelho de Cristo. Sofrer para que Cristo seja glorificado em nossa vida. Então que Deus nos abençoe e que a sua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Amém.